bem? Hoje iremos refletir sobre a primeira leitura da liturgia de hoje. Uma história popular do folclore universal. A jovem pobre que se casa com um príncipe rico. E para nós cristãos, essa história é particularmente significativa porque trata-se de uma jovem, uma das poucas mulheres, que aparece na genealogia de Jesus, Ruth. A liturgia une pequenos pedaços dessa história contida em diferentes capítulos. Então, para uma melhor compreensão, antes de mais nada, nós vamos fazer um resumo dos acontecimentos precedentes. A história inicia se apresentando uma família de Belém: Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos. Essa família é constrangida a deixar a pátria por conta da fome, e eles vão viver como imigrantes em Moabe. Ali morre Elimeleque, e resta somente a mãe e os 2 filhos, os quais casam-se com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Mas morrem também os 2 filhos sem deixar descendência. E, em outras palavras, podemos dizer que ficam somente as 3 mulheres viúvas, pobres, sendo que uma delas estrangeira e anciã. No mundo antigo, o pensamento dominante, ou melhor, a estrutura social da época era organizada para que a saída para tal situação de desamparo era o matrimônio. Inclusive, essa será a proposta de Noemi. Ela pede que as noras retomem a sua vida em um novo matrimônio. E ela, após 10 anos, retornará a Belém, com uma mão na frente e outra atrás. Orfa acata a norma, mas Ruth não. Ruth decide abraçar a mesma sorte da sogra, toma a responsabilidade de cuidá-la e assumir efetivamente a aventura de viver como estrangeira. Diz: para onde fores, eu também irei. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde queres que venhas a morrer, aí eu quero morrer. Somente a morte nos separará uma da outra. E ali vão as duas. Vale enfatizar que a decisão de Ruth implica uma postura não somente generosa para com a sogra, mas, podemos dizer, ousada e subversiva, porque ir a Israel implicava não casar-se, pois em Israel era proibido o matrimônio com mulheres estrangeiras, especialmente com moabitas. Podemos encontrar uma nota em Deuteronômio 23:3 sobre esse argumento. E efetivamente a atitude dessa moabita é a decisão de enfrentar o que tem que enfrentar ao lado da sogra. E aqui inicia o nosso texto. Elas chegam a Belém e o narrador de antemão nos informa que ali existia um homem parente do sogro, Elimeleque, e que era rico e nobre. Ou seja, o narrador insinua um possível casamento, segundo a lei do levirato. No versículo seguinte, vemos que Ruth vai ao ponto, enfrentar a vida. E vai fazer bico, porque não existe trabalho para a mulher pobre, viúva e estrangeira. Sabemos que existe estrangeiro e estrangeiro. Ruth é muito lúcida e diz à sogra: vou ver se alguém me dá permissão. E não é que ela vai justamente no campo de Boz? E claro, gente nova, ele vai se informar de quem se trata e depois vai falar com ela. É interessante que quanto mais os caminhos se encaixam, mais a adrenalina aumenta, porque ela até então não sabe que ele é parente. E ainda existe a barreira da cidadania. Ela não tem o Green Card de Israel. As palavras de Boz nos versículos 8 a 9 deixam transparecer o quanto ele foi gentil e acolheu bem a Ruth. De fato, isso a surpreende e ela diz: como pude encontrar graça a teus olhos e te dignastes fazer caso de mim, uma mulher estrangeira? E Boz responde o porquê dele reconhecer a dignidade dela. Fui muito bem informado a respeito do que fizestes pela tua sogra após a morte do teu marido. Deixaste teu pai, a tua mãe,
a tua terra natal e vieste para um povo que até então, ontem, não conhecias. Em outras palavras, Boaz lhe diz que o gesto dela para com a sogra, isso lhe dá o passe para ela participar do seu campo. Ele diz: junte-se às minhas servas. Ou seja, ganhou a cidadania não pelo sangue, mas pela atitude. Pena que o nosso texto vai saltar o momento em que ela vai pedir a Boaz em matrimônio, porque é muito interessante a justificativa que ela dá. Ela diz: porque você é redentor, ou seja, ela justifica o casamento para assegurar uma velhice serena, Noemi, dá uma descendência aos seus sogros. Enfim, é bem curioso que a história conclui-se não com o matrimônio de Ruth e Boaz, os protagonistas da história, mas com o nascimento de um filho. Dizem as pessoas: bendito seja o Senhor, nasceu um filho para Noemi. É bem verdade que com isso o narrador apresenta a resolução do problema levantado no início do livro, Noemi com fome e sem descendência. Mas não é Ruth a protagonista da história? Por que não concluir com a felicidade dela? Como vimos, a história de Ruth oferece uma série de temáticas muito atuais. O problema econômico, a questão política migratória, por exemplo. Quais são os critérios hoje para tornar-se cidadão de um país? Enfim, a história também oferece um pensamento distinto da normalidade. Ruth, como tal, é o que chamamos hoje um perfil saliente de mulher. Ela demonstra um pensamento e uma atitude ética séria, proveniente de outro mundo religioso. Entretanto, apesar da exemplaridade de Ruth, a conclusão da história, ao nosso parecer, dá a ela um caráter marginal. Ou seja, o filho é de Noemi. Parece intencional deixar a imagem de que Ruth será sempre a moabita, a estrangeira. Talvez essa seja a grande provocação do texto. É nela, na estranha, que a presença divina se personifica. É dela que descenderá Jesus Cristo. Se eu pudesse homenageá-la, eu pediria a Vinícius, Toquinho e Tojubim para tocar Se Todos no Mundo Fossem Iguais a Você. Enfim, sugiro para ajudar na instigação da reflexão do texto de hoje, o livro de Carlos Mestres, Ruth, um comentário bíblico. Boa meditação e até a próxima. Um abraço.